Sejam bem-vindos a mais uma live, né, que eu tenho feito algumas sem uma periodicidade assim muito certa, né, mas quando tem um assunto bacana assim que o pessoal tá me perguntando muito, aí eu tô escrevendo não, né, fazendo a live, tá certo? Então, o assunto escolhido de hoje é algo que muitos alunos me procuram para falar sobre isso, né? Então, surgiu aquele meme, né, que eu criei, né, aquela personagem, a Luciana, que é uma graduada, né, que acabou de se formar e no final da graduação ela não tinha nada no currículo Lattes dela, né? E sabe lá o que ela vai querer fazer agora da vida profissional dela, e será que não teria sido importante que ela tivesse se atentado durante a graduação para a importância do currículo Lattes? Então a gente vai conversar exatamente sobre isso, tá? Então por que eu escolhi esse tema da live de hoje, né? Por que eu escolhi falar sobre isso? Primeiro, porque alguns alunos da graduação, inclusive isso foi uma coisa que uma colega minha colocou na observação, né, no vídeo lá da Luciana, colocou a observação: Tatiana, tem gente que termina a graduação sem nem saber o que é o Lattes, que ele existe. Aí nossa, então é um pouco pior, né, porque uma coisa é a pessoa saber que ele existe, mas às vezes não saber para quê, ou não saber como fazer para ter alguma coisa no currículo Lattes, né? Mas não conhecer realmente, eu não tinha pensado que pode ter gente que realmente nunca nem ouviu falar, né? E chegar ao fim da graduação sem ouvir falar nisso, o que é muito ruim, né? Então, tem alunos nessa situação, tem alunos que conhecem, mas não sabem a real importância. Tem outros que têm a curiosidade, que é o que o pessoal mais me procura para perguntar, para saber como otimizar, né, a utilização do Lattes, às vezes na situação de não saber como colocar as coisas, né, em que áreas do Lattes colocar as suas produções, certo? E outras pessoas querendo entender para quê, né, como é que ele vai ser importante para mim no meu futuro, né, construir por que na graduação e como ele vai me impactar no futuro, no meu futuro profissional, tá certo? E é importante a gente perceber que vocês vão concordar comigo que essas coisas não são ensinadas na universidade. Ninguém chega, não existe uma disciplina que diga pro aluno, né, olha, durante a graduação, procure fazer isso, procure fazer aquilo, é importante que você tenha um currículo Lattes. Então não existe, isso não é ensinado na universidade, não é ensinado no seu curso, seja ele qual for, né? Então, no curso onde eu dou aula, eu que ainda trago algumas informações, estimulo os alunos, mas isso não é uma coisa que faz parte de alguma disciplina, né? Então não é contextualizado dentro da universidade. Então os alunos ficam sabendo por cima, ou um fala para o outro, mas fica aquela coisa vaga, ninguém esclarece, tá? Então, para dar uma introdução aqui básica, para pelo menos dizer o que é o currículo Lattes, eu trouxe algumas informações básicas, essenciais, para vocês terem noção do que é. Então, o currículo Lattes, na verdade, a plataforma Lattes é um sistema de currículos virtual que foi criado e é mantido pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? E esse sistema de currículos virtual, ele tem o objetivo de reunir informações dos pesquisadores, das instituições, né, das produções científicas, para otimizar o encontro desses pesquisadores, a avaliação das suas produções científicas, não só dos pesquisadores, mas das universidades, com o objetivo de facilitar o momento de avaliação de projetos, né, e de pesquisadores para receber fomento científico. O que é o fomento científico? É o financiamento para a realização das pesquisas, tá? Então essa plataforma ela foi criada em 1999, na verdade em 16 de agosto de 1999. E ela leva esse nome porque o nome César Lattes é o nome de um dos maiores físicos brasileiros, né? Então, em homenagem a César Lattes,
né, foi criada, né, foi dado o nome dessa plataforma como plataforma Lattes. E ela, criada em 1999, quer dizer, já agora em agosto já vai fazer 21 anos que existe essa plataforma, o que eu tenho a dizer é que eu tenho desde quando o currículo Lattes foi criado. Em 1999 eu estava com 1 ano de formada, mas eu estava fazendo uma modalidade que na minha época tinha, você terminava a graduação em farmácia, fazia a modalidade de análises clínicas, ou de indústria, ou de bromatologia, e eu estava fazendo a modalidade de análises clínicas, e, portanto, né, quando foi lançado, eu tive conhecimento, eu estava fazendo uma monitoria na época, e foi lançado o currículo Lattes, e na época, como eu estava trabalhando ali dentro da faculdade, né, na monitoria, eu ouvi falar, né, olha, o CNPq lançou uma plataforma aí que tem que preencher e tal, mas não sabia muito bem o que era. Só sei que eu fiz. Então, o meu currículo Lattes eu tenho desde que a plataforma foi fundada, né? Então, é o mesmo login, porque o login da gente é o CPF, a mesma senha, né? E mesmo num período da minha vida que eu fiquei afastada da vida acadêmica, o currículo Lattes continuou lá, vigente. E quando eu retomei a vida acadêmica, bastou eu acessar novamente e reativar, alimentando o meu currículo Lattes, que estava lá, certo? Então, a abrangência do currículo Lattes, né, por ser criado por um órgão nacional, pelo CNPq, que é um órgão de fomento e de apoio à pesquisa, né, nacional, ele tem uma abrangência nacional. No entanto, a gente observa que pode haver uma internacionalização. Então, já houve contato do Brasil, do CNPq, com alguns outros países para distribuir, né, essas informações do currículo Lattes dos pesquisadores, para serem localizados esses pesquisadores na base de dados do CNPq. Tanto que nós, quando preenchemos o currículo, temos a opção de colocar também as informações para ficarem disponíveis em inglês, né? Então, o objetivo disso é que, internacionalmente, nós pesquisadores, né, e que estamos trabalhando em ciência e tecnologia, nós sejamos encontrados pela comunidade científica, né, internacional também. Mas, assim, a abrangência principal dele é nacional, né, principalmente para esses órgãos de fomento nos acharem, avaliarem o nosso desempenho, né, na questão da produção científica. Então, eu queria falar inicialmente para que serve para os pesquisadores e depois a gente vai enfocar para que serve o currículo Lattes especificamente para o estudante de graduação e como ele vai manipular esse currículo ao longo da sua graduação, né? Como construir esse currículo ao longo da graduação. Então, para o pesquisador, eu já dei algumas dicas aqui, então serve para ele ter visibilidade perante a comunidade científica, né? Então, se eu quero conhecer o trabalho de um pesquisador na minha área ou em outra área, basta eu ir lá na plataforma Lattes, coloco o nome dele, procuro, faço algumas estratégias de busca, mas com o nome dele completo eu consigo encontrar as informações desse pesquisador, conhecer as linhas de pesquisa dele, o que ele faz, né, o que ele já produziu, né? Então, é uma plataforma que dá visibilidade para as produções científicas e consequentemente, para o pesquisador, não só para o pesquisador exclusivamente, mas para a instituição que ele faz parte, tá certo? Então, com isso, o pesquisador ele vai ser avaliado através da sua produção. Essa visibilidade pode abrir portas para ele, né, tanto em trabalhos em locais diversos, como também com relação à avaliação pelas agências de fomento, como eu falei, né, que são as agências como o CNPq, CAPES, as agências estaduais, FUNCAP, FAPESP, que são agências de fomento que dão, né, a contribuição financeira para a realização das pesquisas, né, que fomentam as pesquisas, tá? Então, através do Lattes é que nós somos conhecidos. Ok, mas isso a gente está falando para uma pessoa que já está formada, que já é pesquisador, consolidado e tal. Mas para você, estudante de graduação, qual é a importância do currículo Lattes? De você ter um currículo Lattes ativo? Primeiro,
Se você quiser se candidatar a bolsas de iniciação científica, você precisa ter o currículo Lattes. Porque todas as agências de fomento que concedem bolsas de iniciação científica utilizam a plataforma Lattes para avaliar, né, quem está pleiteando aquela bolsa de iniciação científica. Tanto avalia-se o pesquisador, né, que vai ser o orientador que está pedindo a sua bolsa, como vai avaliar também o aluno, né, se ele é competente, se ele, né, ele precisa ter o currículo na plataforma para poder ser também avaliado e para o CNPq conhecer quem é esse aluno que está pleiteando essa bolsa. Segundo, você vai precisar de ter o currículo Lattes para se candidatar aos editais que surgirem durante a graduação para a seleção de monitorias acadêmicas, para a seleção de projetos de pesquisa diversos, né? Não só aquele que vinculado à bolsa de iniciação científica, mas quando professores tiverem projetos que estejam em andamento e que você possa fazer parte, você vai precisar também dar esse currículo Lattes, né? Fornecer o endereço do seu currículo Lattes para esse possível orientador, para que ele avalie, né, você, para ver a sua produção, para ver se durante a graduação você já está produzindo alguma coisa, se isso demonstra o seu interesse, né, em estar produzindo, tá certo? Então, você precisa disso, precisa ter esses dados. Você precisa do currículo Lattes também. Quando você estiver pleiteando, ingressar em grupos de estudo, grupos de pesquisa, que realmente, em geral, eles utilizam, né, a avaliação, né, às vezes faz uma entrevista e avalia o currículo Lattes do estudante para ver realmente se ele tem interesse, para ver se ele é uma pessoa proativa, para ver se ele produz, se ele tem produzido, né, mesmo estando na graduação. Então, além disso, se você quiser pleitear estágios extracurriculares, dependendo da sua área de atuação, também algumas empresas ou hospitais, alguns lugares podem solicitar de você o currículo Lattes para lhe avaliar. Então, não vale para alguns locais, não vale aquele modelo clássico de currículo usado no mundo corporativo, né? Então, alguns estágios extracurriculares, né, solicitam dos alunos, dos acadêmicos, né, dos graduandos, a forma de currículo no formato Lattes, tá? Então, se você vai pleitear um estágio também, pode ser que eles solicitem o currículo Lattes para você. E ao longo da graduação, né, você vai se submeter a todas essas possibilidades de entrar nesses trabalhos acadêmicos, mas essa produção, né, o currículo Lattes vai servir quando você se formar, né, se ele já estiver pronto, já estiver estruturado e já estiver alimentado, né, com a sua produção que você fez ao longo da graduação. Esse currículo Lattes vai te abrir portas para a realização de concursos, né, concursos que fazem prova de título, né, normalmente eles pedem o formato do currículo, o formato Lattes, com as respectivas comprovações, para entrar em residência, para entrar em programas de pós-graduação, né, especializações, mestrado, tá certo? Então, Igor, eu tô vendo que você tá fazendo uma pergunta aqui. Para não perder a linha de raciocínio, vamos ver se eu consigo responder isso no final. Caso eu não consiga responder as perguntas no final, porque eu tenho muita coisa para falar, aí eu peço, por gentileza, que vocês mandem a pergunta que vocês tiverem sobre esse assunto no meu direct, que eu vou responder, tá certo? Por favor, só pra gente não perder aqui o raciocínio. Beleza, Igor? Então, você tendo o seu currículo Lattes preparado ao longo da graduação, quando você se formar, você vai estar preparado para essas oportunidades que aparecerem. Vou querer ingressar na vida acadêmica, então eu vou fazer uma seleção para o mestrado. Na seleção do mestrado vai ser solicitado para você o seu currículo Lattes e provavelmente ela vai ser, a avaliação do seu currículo Lattes vai ser uma etapa de avaliação na seleção do mestrado, com pontuação, né, prova de títulos, tá? Se você, não vou ingressar na carreira acadêmica, eu vou fazer um concurso, eu sou da área da saúde, vai aparecer um concurso aí
para hospital e tudo. Então, pode ser que aquela banca solicite para a prova de títulos o currículo no formato Lattes. Tá certo? Então, se você já tiver, você já sai na frente, porque, gente, preparar o currículo Lattes, eu vou dar umas dicas aqui depois. Se você não tiver muito ligado e alimentando o seu currículo, isso vira uma bola de neve. Então, se você, durante a graduação todinha, não preparou o seu currículo, quando chegar na hora de você fazer um concurso, uma seleção para o mestrado, você vai ficar maluco, né? Porque enquanto você poderia estar estudando para a prova do mestrado, você está lá catando documento, alimentando o currículo Lattes, que a plataforma não é fácil, ela não é uma plataforma muito... não é muito amigável, vamos dizer assim. Muita gente tem muita dificuldade de saber onde colocar cada coisa, tá? Então você vai estar perdendo muito tempo já podendo estar, sendo que você poderia estar estudando, se dedicando para a prova de residência, para a prova do mestrado, né? E você tá lá tendo que se preocupar em colocar e alimentar o seu currículo, que você nunca fez isso durante a graduação. Tá? Então é perda de tempo. Então aproveita, eu vou dar várias dicas aqui de como vocês podem otimizar isso. Bem, então vamos começar. Eu tenho 5 dicas para você turbinar o Lattes durante a graduação, tá certo? E dentro dessas 5 dicas eu vou dar ainda dicas de como você pode fazer isso. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo, se você ainda não tem o seu currículo Lattes, entre hoje, depois que acabar a live, certo? No site do CNPq, em lattes.cnpq.br, e abra o seu currículo Lattes. É a primeira coisa, certo? É você entrar e dar uma olhadinha na interface, tentar entender, certo? Como é que é, porque, como eu falei, não é uma plataforma muito amigável, tá? Ela é uma plataformazinha que dá um pouco de trabalho para se mexer, para se entender. Certo? Então, primeira coisa, quem não tem que já fazer. Já entrar no site do CNPq e fazer. Bem, então vamos às dicas. Né? Você fez... Não, eu já tenho. Tá lá o meu nome, meu CPF. Já estão lá na plataforma Lattes, mas não tem nada. Nada porque eu não sei nem por onde começar. Vamos lá. Primeira dica, certo? Alunos da graduação. Participem de atividades acadêmicas ao longo de todo o seu curso. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual é a grande dica nesse momento? Você que vai estar fazendo a graduação vai ter aí, no mínimo, em torno de 4, 5 a 6 anos, né, de graduação, certo? Então, vamos botar uma média de 5 anos. Durante esses 5 anos de graduação, você vai poder fazer várias atividades acadêmicas. Você vai poder participar de monitoria acadêmica, de projetos de extensão, de grupos de estudo, de grupos de pesquisa, ter bolsa de iniciação científica, seja remunerada, seja voluntária. Tá? Então você tem uma série de atividades acadêmicas que você pode desenvolver ao longo do curso. O que eu observo é que muitos alunos têm a tendência de querer fazer tudo de uma vez. Então a minha dica é você utilizar todo o seu tempo de graduação para construir o seu currículo, participando dessas atividades acadêmicas em momentos diferentes. Tá? Então, por exemplo, se você tem 5 anos de graduação, alguns cursos chegam a 6, você tem 5 anos para, em cada ano, por exemplo, participar de 1 ou 2 atividades. Tá? Então, diversifique o seu currículo, não fique só, por exemplo, durante os 5 anos do curso, 6 anos do curso, só fazendo monitoria. Não faça isso, vá para outras vertentes, vá para outras atividades acadêmicas, porque isso vai ajudar na sua pontuação em futuros concursos, futura seleção de residência, tá? Se você concentra muita atividade num tipo de atividade só, né? Se você faz só uma coisa durante a graduação, você não diversifica, você já fica para trás em pontuações importantes, em currículos, ou em concursos e em processos seletivos que usam a prova de títulos. Tá? Então procure diversificar.
Mas não faça tudo de uma vez, não precisa fazer tudo de uma vez. Né? Então, muitos alunos se aperreiam, né, durante a graduação porque ficam sobrecarregados. Tem as aulas, tem as frequências, tem que acompanhar tudo, tem os trabalhos das disciplinas para fazer, aí fazem 5 coisas ao mesmo tempo. E aí não fica nada bem feito. Nem a graduação, né, no ponto de vista do conteúdo, de presença em sala de aula, para participação, isso fica comprometido. E as outras atividades também podem ficar pelo caminho, porque você acaba não dando conta. Então a minha sugestão é que você diversifique, faça tudo, mas faça cada coisa num momento diferente, no máximo 2, né? Não queira fazer tudo de uma vez, tá? A diversificação dessas atividades vai ser importante, por quê? Porque, como eu falei, quando você faz uma prova de títulos, você vai ter pontuação para cada uma dessas coisas, para cada uma dessas atividades acadêmicas que você tem oportunidade de fazer durante a sua graduação, certo? Então, diversificar é a palavra-chave. E a outra coisa é não fazer tudo de uma vez. Tem tempo suficiente para você fazer 1 ou 2 coisas de cada vez para fazer bem feito, certo? Não sair abandonando no meio do caminho e se queimar até com isso, certo? Faça e faça direitinho. A segunda dica para os alunos de graduação, né, é vocês participarem de eventos científicos. De preferência, apresentando trabalhos, certo? Porque, por exemplo, na época que eu fiz graduação, que eu não tinha essa orientação, nem existia currículo Lattes enquanto eu fui aluna de graduação, tá? Mas isso poderia ter servido para mim se eu tivesse sido orientada. Eu participei de muitos eventos científicos na época porque, né, eu queria me atualizar, queria estar no meio, né, dos farmacêuticos e tal. Porém, eu não sabia como era esse negócio de apresentar trabalho. Então, eu participava do evento científico, né, ganhava aquele certificado de participante do evento, mas eu não produzia nada dentro desses eventos. Eu era só ouvinte. Então, eu perdi muitas oportunidades por causa disso, por não saber disso. Então, a minha dica é, participe dos eventos científicos, certo? Mas de preferência participe apresentando trabalhos, levando trabalho para esses eventos, certo? Nessa situação você vai ter aí pelo menos 2 certificados. O certificado que era o único que eu tinha, que era o certificado de participação no evento, né, como ouvinte, e você vai ter o certificado da apresentação do seu trabalho. Então aí no mínimo 2 certificados você vai ter por evento que você for. E se você apresentar mais de um trabalho, você vai ter mais certificados. Além do certificado de apresentador de trabalho num determinado evento, você também vai ter aquele seu trabalho publicado nos anais do evento. Tá? Então, só de um evento, por baixo, você pode ter aí 3 tipos de certificados diferentes. O de participação no evento, o da produção que você apresentou, né, um trabalho ou em forma de e-poster, que atualmente é pôster, né, ou um trabalho, apresentação oral, e vai ter também essa outra, outro certificado não, a outra produção que vai ser o trabalho publicado em anais de eventos, tá? Então, isso aí só isso aí são 3 coisas diferentes para você colocar no Lattes em locais diferentes. Certo? Aí a outra dica, tem mais dica aqui, certo? Quais eventos participar? Obviamente, eventos dentro da sua área de atuação, tá? Ok, pode ser em áreas paralelas, já que hoje em dia existe muito, se trabalha muito dentro de um contexto de multidisciplinaridade, né? Então, você pode trabalhar não só especificamente dentro das áreas do seu curso, mas áreas paralelas ao seu curso. Tá, um estudante de enfermagem participar de um evento médico, né, da medicina e vice-versa, tá? Então, eventos que eu digo dentro da sua área, dentro do seu contexto de atuação. E esses eventos você deve priorizar como estudante, principalmente, né?
liso, que não tem dinheiro para estar viajando, pagando hospedagem, né, além de passagem, alimentação, dê prioridade aos eventos que acontecerem na sua cidade. Não perca nenhum evento que você que tem afinidade na sua área, que esteja sendo realizado na sua cidade. Certo? Eu falo sempre isso para os alunos do GENIT, que é o grupo de estudos, né, que eu sou coordenadora, uma das coordenadoras. Eu digo, gente, o evento é aqui. Vocês não vão gastar dinheiro com hospedagem, com passagem, com alimentação. Mas a inscrição, no mínimo a inscrição você tem que fazer, né? Mas é diferente de você ter que ir para um outro estado e aí você tem que pagar a inscrição e mais todas as outras coisas. Aí realmente fica muito caro, principalmente para quem ainda está na graduação. Então, a dica é, eventos locais na sua cidade, eu não digo nem eventos locais, porque pode vir um evento internacional para ser realizado na sua cidade. Então, você vai estar na sua cidade fazendo um evento internacional, né? Pontuando, né, no seu currículo com um certificado de evento internacional. Então, não pode perder a oportunidade de participar de eventos que ocorram na sua cidade, por uma questão de economia, de você aproveitar a oportunidade de estar dentro da sua cidade, não ter gastos além do gasto da inscrição. E, obviamente, se você tem dificuldade de fazer inscrição nos congressos mais caros e tudo, faça eventos, né, participe de eventos online, eventos gratuitos e eventos que tenham um custo baixo. Tem alguns eventos, mesmo presenciais, que não são tão caros, né? Aproveite a questão dos primeiros lotes, né, que são mais baratos, mas não perca as oportunidades, tá? Então, escolha eventos na sua cidade, escolha eventos que recebem trabalhos científicos e envie os trabalhos científicos para o evento. Não seja só um ouvinte. A outra dica, ainda em relação aos eventos, tá? Que aí é complementar essa informação, é o seguinte: o evento, você já escolheu o evento para participar e já viu que ele aceita trabalho, tá? Opa, esse evento é aqui na minha cidade, a inscrição é possível, eu consigo pagar, às vezes parcela no cartão, eu consigo pagar, beleza. E eu tenho a possibilidade de enviar um trabalho científico para esse evento. Aí o evento, ele pode te dar algumas opções. Normalmente, eles têm o resumo simples, tá? E o resumo expandido ou trabalho completo. Se o evento tiver essas duas opções, a minha dica é: escolha fazer o trabalho do tipo resumo expandido ou trabalho completo. Por quê, professora? Porque esse tipo de trabalho, ele vai ter um peso maior no teu currículo Lattes do que o resumo simples. Se o evento só tiver a opção de resumo simples, beleza, você manda resumo simples. Mas se tiver a opção de resumo completo, né, artigo completo, ou trabalho completo, ou resumo expandido, eles podem usar algum desses nomes, faça a opção de mandar, tem um pouquinho mais de trabalho e faça o trabalho completo, porque ele tem um peso maior para a sua pontuação de currículo, ok? Outra sugestão, agora a dica dentro desse contexto. Normalmente, quando o Congresso recebe artigo completo e resumo simples, eles selecionam para premiação aqueles artigos que foram submetidos no formato completo. Tá? Então, se você... e outros eventos, inclusive, eles pedem para você submeter em um determinado formato e perguntam, né? Lhe dão a opção de colocar o seu trabalho para ser avaliado para premiação. Por exemplo, a semana universitária da Universidade Estadual do Ceará, aqui onde eu dou aula, você tem, né, todos os alunos atualmente, o formato que eles recebem é resumo expandido, um trabalho completo, certo?
e você tem a opção, na hora de você fazer a inscrição do trabalho, você coloca lá se você quer concorrer ou não à premiação. Então, tem eventos que dão essa opção de você dizer se você quer concorrer à premiação, e tem outros eventos que não, eles próprios, de todos os trabalhos que eles receberam, eles avaliam e premiam, independente do autor ter pedido ou não para ser avaliado para premiação, certo? Então, se você estiver se inscrevendo num evento que tenha premiação e pergunta se você quer ser avaliado para concorrer à premiação, escolha sim. Porque o não você já tem, né? Você não ser premiado, você já sabe que não vai ser. Então, você dizer que quer ser avaliado para premiação, de repente você pode ter uma surpresa. Né? Então, capriche no seu trabalho, faça isso, porque a partir desse evento você pode ter ainda mais um certificado importante para o seu currículo Lattes e que tem um campo para você colocar, que é premiações e títulos, certo? Então, não fique de fora, não tenha medo, não tenha receio e mete a cara. No máximo, o que você vai ter é o trabalho apresentado normalmente e não vai ganhar a premiação. Mas, de repente, você pode ter uma surpresa e ser contemplado com uma menção honrosa, né, em um evento, e isso vai agregar ao teu currículo Lattes. Vamos ver o que mais. Quarta dica. Não perca a oportunidade de fazer publicações a partir das suas experiências acadêmicas. Então, veja bem, se você vai ser um monitor, eu fiz seleção e você monitor durante esse ano, monitor acadêmico de uma disciplina. Beleza. Ali ótimo, você já vai ter o seu certificado de trabalho como monitor, né? Você vai ter o certificado de monitoria acadêmica, beleza. Talvez você vá ter aí mais um certificado, porque normalmente todo mundo que é bolsista, ou monitor, ou bolsista de iniciação científica, ou tem bolsa de extensão, tem que apresentar resultados nos eventos que são das próprias universidades, né? Então, você passou o ano sendo monitor, então você vai apresentar no encontro universitário da sua universidade, que normalmente é mais para o fim do ano, né? Os resultados, né? O seu trabalho desenvolvido na monitoria durante aquele ano. Então, aí você tem o certificado de monitor que você vai ter um trabalho apresentado no evento científico da sua universidade, já são duas coisas. Mas você pode ter ainda mais uma coisa, você pode ter uma publicação relacionada àquele trabalho de monitoria que você desenvolveu. Por exemplo, eu tenho duas disciplinas que eu ministro na Faculdade de Medicina aqui na UES, que nós temos já, na própria disciplina, nós temos publicações dos monitores dessa disciplina. Então, por exemplo, eu coordeno a disciplina de toxicologia médica. Então, essa disciplina foi implantada em 2017. Então, em todos os anos dessa disciplina, nós tivemos um trabalho publicado fruto da atuação dos monitores dessa disciplina. A outra disciplina de mecanismos de agressão e defesa, do mesmo jeito. Todos os anos nós teve um ano que nós tivemos 3 trabalhos publicados por monitores da disciplina. 3 trabalhos frutos dos trabalhos de monitoria. 3. Né? Então, tudo isso a partir de uma disciplina, de um trabalho de monitoria acadêmica. Tá certo? Então, não percam essa oportunidade de colocar, né, as experiências que vocês vivenciaram no trabalho acadêmico como uma produção, né, como publicação de um artigo científico. Por exemplo, eu botei umas dicas aqui, ó. A monitoria, projeto de extensão e os estágios extracurriculares rendem bons trabalhos do tipo relatos de experiência, certo? Os trabalhos que você realiza em iniciação científica e participação em grupos de estudo e pesquisa vão render outros tipos de trabalho. Por exemplo, artigos de revisão de literatura e artigos originais. Tá certo? Então, aqui eu já estou dando a dica. Mas eu trabalho de monitoria, eu vou fazer o que com isso? Eu vou publicar como? Tenho vários trabalhos de monitores, como é que diz? Publicados como relatos de experiência.
certo? E os outros trabalhos de iniciação científica e pesquisa você pode fazer, podem gerar artigos originais, né, oriundos dos resultados daquela pesquisa, e podem render também revisão de literatura, né, já que você, para fazer aquele trabalho de iniciação científica, você vai ter que estudar sobre o assunto, né, ou pelo menos deveria, né, você vai ter que se aprofundar naquele assunto da pesquisa que você está fazendo, e por que não, nesse momento, escrever um artigo de revisão de literatura sobre aquela temática? Tá certo? Então, você tem aí a oportunidade de ter o certificado relacionado à atividade acadêmica que você está fazendo, porque quem vai dar isso é a universidade, a pró-reitoria de graduação vai dar o certificado de monitoria, a pró-reitoria de extensão vai dar o certificado de extensão, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação vai dar o certificado de iniciação científica. Ok, isso aí já é certo, você ter o certificado já é certo. Se você teve as frequências, se você apresentou o trabalho, que sempre é requisito, apresentou o trabalho na semana universitária da universidade, tudo isso você vai ter direito. Mas por que não ir além? Certo? Então, a gente tem essa possibilidade. Fica a dica aí, vão anotando, viu? Olha que isso aí, se isso aí não turbinar o currículo Lattes de vocês, eu não sei o que mais vai turbinar. E a quinta dica é que você mantenha, aí já é uma coisa mais prática, certo? É que você mantenha o seu currículo Lattes atualizado. Como assim? Cada certificado que você receber, concluir o trabalho de monitoria, receber o certificado da pró-reitoria de graduação, você já pega o certificado, já salva o PDF dele numa pastinha, né, dentro do seu computador, num drive, e já bota no currículo Lattes. Não acumule material para colocar no Lattes no final da graduação, ou no final do ano, ou no final do semestre, porque dá um trabalho danado alimentar a plataforma, certo? Então, qual é a minha dica? Né? Eu tenho 2 pastinhas no meu computador. Então, cada trabalho que eu publico, assim que saiu a publicação, saiu o aceite, já está aceito, porque lá no Lattes você tem 2 opções de colocar artigos. Os artigos já publicados e os artigos aceitos, que já foram aceitos, as revistas já aceitaram, e você só está esperando ele ser publicado. Então, quando sai o aceite de um artigo meu, eu já alimento o currículo Lattes. Artigo aceito para publicação. E já tá lá, podem olhar o meu currículo Lattes lá que vocês vão ver. Deve ter uns 3 artigos aceitos, não foi nem publicado ainda, mas já tá lá. Porque eu tenho até o espaço específico para colocar isso. E aí eu tenho uma pastinha no meu computador, que eu tenho a pastinha de já incluídos no Lattes, né, que eu salvo todos aqueles certificados nessa pastinha, todos os que eu já incluí eu salvo lá. E uma outra pastinha que, se eu me atrasar, né, eu salvo, eu não vou poder, acabei de receber o certificado PDF aqui na minha mão, mas eu não vou poder atualizar agora. Aí eu salvo na pastinha a incluir no currículo Lattes, certo? Assim eu sei o que já tá e o que não tá. Então isso otimiza na hora de eu atualizar o Lattes. E qual é a melhor forma de você salvar esses certificados? Pelo nome do evento, né, se for um certificado de evento, ou pelo nome do trabalho, ou do artigo, ou do trabalho que você apresentou. Por quê? Porque na hora que você for preparar o seu currículo Lattes, por exemplo, para enviar para submissão para alguma coisa, sei lá, para um concurso, ou para um processo seletivo, você vai ter que organizar todo esse material em ordem, na ordem do currículo, certo? E para você localizar esses PDFs, fica mais fácil, né, se você tiver o nome, né, você salvar os seus PDFs, seus certificados, pelo nome, porque aí você vai direto naquele certificado que você quer colocar em ordem, tá certo? Então, essa é uma dica prática para vocês. E aí, deixa eu passar aqui, deixa eu falar aqui rapidinho, antes da gente abrir aqui para perguntas, que eu acho que vai dar tempo, né? Então, só uma dica aqui. Quem ficou curioso sobre como enviar trabalhos para eventos, o que é um artigo, um resumo expandido, um resumo simples, o que é esse negócio de revisão narrativa que eu acabei de falar,
O que é esse negócio de artigo completo, ou de artigo original, relato de experiência, o que é isso? Tá falando grego, professora? Bem, eu vou aproveitar para avisar que o workshop, meu primeiro artigo científico, está aberta a inscrição para a terceira turma, certo? Em que, nesse workshop, eu ajudo o aluno a entender todo o processo de publicação científica, certo? E você vai ter dicas, né, para aprender a produzir, a entender o que são esses diferentes tipos de publicação e entender o processo de produção, né? Vai ter um passo a passo para você aprender a produzir pelo menos o seu primeiro artigo científico, certo? Então fica a dica aí, quem tiver interesse, que tá por fora exatamente do que eu falei, né, e quiser se aprofundar, quiser entender melhor, faz a inscrição, o link da inscrição tá na bio, aqui no meu Instagram, certo? E aproveita, o primeiro lote, agora há pouco eu vi, só tem 6 vagas para fechar o primeiro lote, tá? Então se correr ainda pega. Encerrou essas 6 vagas, a gente já vai abrir o segundo lote. Então corre, porque as inscrições se acabam bem rápido, tá certo? Agora que eu já falei tudo que eu tinha para falar para vocês, né? Eu vou ficar aqui, eu acho que a gente tem ainda 10 minutos pra gente conversar, ou não sei, alguém tá vendo aí o tempo? Pra mim aqui na minha gravação aqui deve ter uns 10 minutos, não sei. Então eu me coloco à disposição. O Igor tinha feito uma pergunta. Igor, você pode novamente fazer a pergunta que você fez, porque joia, alguém falando que já está inscrito, né? Eu já vi pessoas que estão inscritas, pessoas que já fizeram aqui. Bacana. Igor, se você tiver aí ainda, coloca novamente a tua pergunta, tá certo? Porque no raciocínio eu não consegui decorar o que era. E se vocês tiverem mais perguntas também, podem colocar aí. Como cadastrar os certificados no Lattes? Cleisla. Oi, Cleisla, tudo bom? A Cleisla fez o segundo workshop, não foi, Cleisla? Terminou semana passada, já tô perdida já no tempo. Cleisla, é o seguinte, essa tua pergunta é difícil de responder porque depende do certificado, né? Depende muito, depende se é um certificado só de participação, depende se é um certificado de apresentação de trabalho, depende muito. Então, assim, a plataforma Lattes, gente, tem até o pessoal, o Juan da formatação de Lattes, tá aí, Juan? Se você tiver, apareça aí. Tem pessoas que são especialistas, só para você ter uma ideia, como isso é um pouco complicado de explicar assim agora, Cleisla. Tem pessoas que são especialistas em ajudar as pessoas Igor, beleza, a construir o currículo Lattes, porque é muito complicado. Então, assim, vai muito da pessoa futricar o currículo Lattes, Cleisla, e olhar, certo? Ai, meu Deus, onde é que eu ponho isso? E sair procurando mesmo. Então, eu tenho alunos que, às vezes, estão na iminência de pedir uma bolsa. Por exemplo, o edital da bolsa vai até amanhã. Aí, o aluno vai se submeter para pedir a bolsa, aí me liga desesperado. Professora, eu tô com o certificado aqui, eu não sei onde colocar. Ai, meu Deus do céu, né? Então, é uma coisa, por isso que eu digo, vá colocando logo. Olha aí, a Anne Caroline, que é minha aluna, né? Entrou na plataforma, né? Tem que ir atrás do especialista porque entrou na plataforma e desistiu em lágrimas. É muita coisa. Por isso, Cleisla, vá tentando. Vá tentando, e se você não conseguir, tem que pedir ajuda de alguém mesmo, alguém com mais experiência, um orientador, um professor, né, um colega que já fez, ou mesmo contratar, porque tem gente que é especialista só em fazer as correções no Lattes, certo? Eventos, premiação, olha só, tudo isso tem campos específicos para você colocar. Agora, respondendo a pergunta do Igor, antes que eu esqueça de novo, certo? Igor, o currículo Lattes é um diferencial no mercado de trabalho? Depende do que você está falando, certo? Então, assim, no mercado de trabalho, no mundo corporativo, né, empresas, comércio, na área de administração, na área mais, sei lá, comercial, o currículo Lattes, ele
parece que ele não é muito utilizado. Existe aquela outra formatação de currículo que é mais padrão, né, dessa área de recursos humanos, né, aquele currículo clássico que todo mundo conhece. Mas nada impede que você submeta o seu currículo no formato Lattes, né? Alguma empresa pode solicitar nesse formato, mas não é muito comum as empresas. Então, o que você diz quando a gente fala se o currículo Lattes é um diferencial no mercado? O que eu entendo agora, que eu quero explicar, é o seguinte: você ter um bom currículo Lattes, ou seja, você ter produção, você ter, durante essa sua graduação, ter diversificado as atividades, ter sido um aluno proativo, publicou artigo, participou de monitoria, fez iniciação científica, foi voluntário em alguma coisa, fez projeto de extensão. Claro que isso vai ser um diferencial no seu mercado, no mercado de trabalho, mesmo que para esse seu mercado, que eu não sei qual é a sua área de atuação, mesmo que nesse mercado não seja um mercado que vá te pedir o currículo Lattes no formato Lattes, que você tenha que fazer o currículo naquele padrão do mundo corporativo, essas coisas vão estar lá no teu currículo, né? E é isso que vai importar, e não o formato do currículo. O diferencial vai ser o que você tem a apresentar no teu currículo. E isso, obviamente, entre um aluno como a Luciana, né, que é a nossa personagem, que acabou de se formar e não tem nada no currículo dela, mesmo que não seja no Lattes, que ela não tem nada nesse currículo, e um aluno também que se formou junto com ela, na mesma turma, e vai concorrer a um emprego num lugar, e o outro aluno, diferente da Luciana, tem um monte de coisa no currículo dele, né? Tem monitoria, tem iniciação científica, participou de projeto de extensão, foi voluntário não sei aonde. É claro que ele vai se destacar, tá certo? Então, Igor, capricha, né? Construa, tá? O que focar pro mestrado? Tudo, Cleisla. Tudo. Todas as vertentes. Porque, como eu falei, para mestrado, para concurso, para residência, as pontuações, elas não são dadas assim pelo currículo como um todo. As pontuações são dadas por atividade que você fez. Por isso que eu disse, diversificar, para que você pontue em todas as categorias da pontuação da prova de títulos. Entendeu? Então, por exemplo, aqui na residência, no pessoal aqui do Ceará, a residência, seleção das residências gerais aqui do Ceará, o currículo, ele tem uma pontuação para você ser autor principal de um artigo e tem uma outra pontuação para você ser coautor. Então, o que eu estou querendo dizer? Não adianta só você ter publicação como autor principal, porque tem um limite de pontuação por categoria. Então, se você tem 5 artigos como autor principal, mas a pontuação máxima é 3, 2 desses artigos não vão contar para você. Então, é muito mais interessante que você tenha 3 como autor principal e mais 3 como coautor. Entende? Então, você tem que tentar diversificar. Porque as pontuações, elas não são únicas, elas vão por categoria. Deixa eu ver aqui. Posso alimentar o currículo tradicional com o mesmo conteúdo acadêmico que alimento o Lattes? Pode, Igor. Pode. Só que, realmente, os currículos tradicionais, eles têm algumas características, né, de como você colocar as informações e tal. Mas você pode alimentar, fazer um currículo tradicional com as informações do Lattes, só que talvez mais condensados, né? Então, não precisa dar tantos detalhes quanto você tem de detalhes no currículo Lattes. Porque na plataforma Lattes, se você quiser alimentar todos os campos, você tem muita informação para colocar, tá? Desde palavras-chave para você, para descrever o artigo que você colocou, é muita informação. E eu nem coloco todas, certo? Porque realmente dá muito trabalho, eu boto só as essenciais. Então, talvez, Igor, se você for fazer um currículo tradicional usando
como é que chama? As mesmas informações que você, seguindo o currículo Lattes, você se atenha somente às informações principais. Porque no mundo corporativo eles não gostam muito, não. A currículo, às vezes, eles querem uma página só, sabe? É uma coisa muito mais condensada. Já no currículo Lattes, não. Parece que quanto mais papel, né? Quanto mais páginas você gerar, mais coisa você tem. E é isso que se avalia no mundo acadêmico, por exemplo, né? A quantidade, né? A grandiosidade das produções, a quantidade, claro, a qualidade também, mas eu tô dizendo assim, volume de coisas que estão ali mostrando que você realizou, né? Geralmente no mundo acadêmico isso é muito valorizado, né? A sua produção é muito mais valorizada assim. E no mundo corporativo não, às vezes é uma coisa mais direcionada. Eles não vão se importar se você vai trabalhar, vamos dar um exemplo, você vai se candidatar a ser um gerente de supermercado. Ele não vai se preocupar se você fez um projeto de extensão, fazendo voluntariado, verificando a pressão arterial das pessoas, entendeu? Então, assim, no mundo corporativo eles pedem um currículo mais direcionado possível para dentro da sua situação. Oi, Sara, filha da nossa querida Gláucia Poço, né? Se Deus quiser, nossa futura reitora da UES. Deixa eu ver o que ela está perguntando antes que a gente caia aqui no tempo. Alguns concursos estabelecem um limite de trabalhos para pontuação. Exatamente. Por exemplo, 5 trabalhos. Nesse caso, eu envio a comprovação somente dos 5 ou de todos que eu tenho. Sara, Tatiana, eu envio tudo. Por quê? Porque às vezes você... Como é que eu vou dizer? Às vezes você manda um trabalho que não necessariamente vai atender o requisito, certo? E de repente um outro que você achava que não ia atender, atende. Então, entre você escolher, eu mando tudo. O último concurso que eu fiz eram 2 volumes, assim, dessa grossura. Eu tive que pegar o Lattes e dividir, né, em 2, porque eu não deixo passar, sabe? Eu mando... Porque a gente não sabe, lógico, tem uma coisa que não deve mandar. É assim, tem concursos que estabelece o tempo de produção científica, o tempo. Então, por exemplo, se o concurso pede os últimos 5 anos de produção, então não adianta eu mandar coisas de 6 anos para trás. Entende a diferença? Se o concurso estabelecer o tempo de produção científica, você só manda aquilo dentro daquele tempo. Mas com relação a essa pontuação 1 a 1, né? Tipo, você tem 6 artigos e tem que tirar 1. Qual você tira? Vai que você tira um e o outro, o que você mandou não pontua. Então, manda. Eu mando. Certo, Sara? Então, eu tô falando assim, como eu faço. Mas avalie isso que eu tô falando com relação ao tempo, né? Não adianta você colocar, eu pegar um artigo meu de quando eu me formei em 1999 e mandar para um concurso, sendo que ele tá pedindo a produção só dos últimos 5 anos. Aí é só encheção de linguiça, né? Então, isso aí você não deve fazer porque fica até mal visto pela banca. Mas passando assim da quantidade, eu acho que é prudente mandar. Porque aí a banca avalia, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto, já tem a quantidade suficiente. Certo? Ok? Mais alguma pergunta, gente? Até agora o Instagram não me derrubou ainda, né? Eu não sei se eu tô adiantada. Mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar nossa live. Eu acho que deu para falar bastante coisa, né? Eu espero que vocês tenham anotado as dicas, né? Essa live, se eu vou tentar baixar ela aqui, tá certo? Igor, existe publicação? Não, o que você está querendo saber é se existem periódicos A1 no Brasil, certo? É o periódico, não é a publicação. A publicação, quando a gente fala da publicação, a gente está falando de um artigo, né? Quando a gente quer falar do geral, é com relação ao periódico.
Igor, depende da área de atuação. Eu não tenho como te responder isso com certeza, porque depende da área de atuação que você está falando, né? É em que área? Na área jurídica, na área de ciências biológicas, na área de sei lá. Então eu não sei te responder ao certo isso não, Igor. É legal você entrar na plataforma Sucupira e dar uma checada lá nos qualis, tá? Você pode investigar lá, dá pra dar uma boa passeada lá. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que não. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, Igor, é da saúde, né? Olha, eu não tenho certeza. Geralmente são internacionais. A gente tem revistas boas aqui no Brasil, mas eu não sei te dizer se são A1 ou se são A2. Eu não sei. Realmente eu não sei te responder, tá? Bem, eu vou encerrar por aqui antes que o Instagram me derrube de uma vez, né? E a gente não possa se despedir. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, né? Eu vou tentar salvar a live aqui. Se não conseguir salvar, tá sendo gravada em outra câmera. Então, depois a gente disponibiliza o vídeo para vocês, se eu não conseguir botar direto aqui do Instagram, tá certo? E, enfim, quem tiver inscrito no terceiro workshop, a gente vai se encontrar, né? A gente vai estar se falando sempre por e-mail. E quem não se inscreveu ainda e se interessar, vocês acessem o link da inscrição na minha bio, né? E aproveita o primeiro lote que eu falei, tá acabando. Sara, eu vi que você tá inscrita. Uma honra ter você lá no workshop, viu? Eu vi sua inscrição, tá? Boa noite, Anne. Boa noite. Tchauzinho. Joia, que bom. Isso é que é o importante. Esclarecer e dar dicas. Vamos turbinar esse Lattes, gente. Ó o foguetinho. Missão Lattes pra todo mundo, hein? Nada de ser como a Luciana. De terminar a graduação, né? Com o Lattes zerado. Pelo amor de Deus. Tá? Informação pra vocês é o que não falta. Tá bom? Vamos produzir. Beijos. Tchauzinho, hein?